Começou, meu povo! Olha pro seu reloginho, meio-dia, aliás, meio-dia e 1 minuto. Vambora São Luís, vambora região metropolitana e claro, vambora Maranhão. Tá começando, vamos junto? Muito obrigada, viu? Esquerda, direita, com a mão na cabeça. A mão na cabeça. Devagarinho, mexa bem devagarinho. Vambora Maranhão, tá começando o nosso Hora D, graças a Deus, mais um dia. Graças a Deus, mais uma oportunidade que a gente tem pra fazer melhor, pra fazer diferente, Maranhão. Vambora junto, porque a vida, essa a gente já tem, já tá garantida. Abrir molinho, botamos o pezinho no chão. Então vambora. Vambora porque eu te faço companhia até as 13h30 e claro, você já sabe, por aqui tá almoçando, tá saindo do trabalho, tá dentro do carro, tá dando aquela vigiadinha aí, tá com a meninada? Vamos ficar aqui, juntinho com você, viu? Até as 13h30, fazendo companhia, porque a gente só sabe fazer isso, cuidar de você. Mas vambora, Maranhão, que eu começo a partir de agora destacando todas as informações. E você já sabe, né? Tudo direto do nosso jornalismo. Teve início aqui na nossa capital o julgamento do assassino confesso da menina Alana Ludmila. Ela foi estuprada e morta pelo padrasto em novembro de 2017. E ao vivo, daqui a pouco, o nosso repórter Ciro Mineiro vai trazer pra gente detalhes do julgamento. E a polícia também prendeu um dos suspeitos de participação na morte de 2 mulheres na Vila Cabral, também aqui em São Luís. E o mapa da violência revela o 2020 puxado, viu? Já contabiliza pelo menos 54 casos de mulheres mortas. E ainda nesta edição, cidades do Maranhão já começaram a receber um reforço policial para o primeiro turno das eleições 2020. E o comando da Polícia Militar vai colocar mais de 6.000 homens para garantir a segurança em todo o estado. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Vambora, a campainha já tocou? Pois esse é o nosso sinal. Esse aí, ó. Vambora! Segura o sucesso! Prepara! Ei, que dia é hoje? Semana tá começando e é isso que importa. Vambora porque eu vou entrar na sua casa, no celular, com a sua permissão, claro. Posso? Tô indo. Sobe a mão. Vambora, Maranhão! Pega aí, ó. Pegou? Não solta mais. Não solta nunca mais. Não solta porque tá começando o nosso Hora D, graças a Deus mais um dia, graças a Deus e a gente pode dizer obrigada. E aí, você já disse isso hoje? Você que tá aí, que tá de olhinho aqui, o que é que você tem agradecido, hein, na sua vida? O que é que tem sido grato? O que é que tem feito sentido pra você, aliás? Ou nada tem tido sentido nos últimos tempos? Olha, cuidado, viu? Só o fato da gente estar por aqui já é um grande sentido. Sabe o quê? É porque tem vezes na nossa vida, mas são fases, passa, viu? Tem fases na nossa vida, vezes, que a gente quer dar um volume muito grande para que se tenha sentido. A gente quer muita coisa para que tenha sentido. Quando a gente esquece que as pequenas coisas, essas é que de fato fazem sentido na nossa vida. E a gente vai deixando passar. Ei, vamos lá deixar aquelas coisas bem pequenininhas, aquelas que a gente não dá assim, sabe? Aquela menor importância, começando daquela piscadinha, que é boa, né, de dar pro outro, começando com aquele sorrisinho do cantinho da boca. É bom, não é? Sentido. Isso tem sentido na nossa vida. Começa a pensar assim, hoje, não deixa para amanhã não, tá? Que isso também tem sentido. Pensa nisso. 12h05, 12h05, e por falar nesse negócio de fazer assim, como é? Essa piscadela, né? Tá até saindo uma aguinha aqui, ó, do meu olho. Eu tô emocionada. É maquiagem mesmo. Mas olha, uma piscadinha pra você, uma piscadinha todos os dias. É isso que a gente gosta, né? Por aqui é assim, 91968622, com piscada ou sem piscada, você já sabe que tem a maior moral do mundo por aqui. E essa aqui é a nossa telona, você pode mandar sua mensagem. E a partir de hoje, claro, a gente vai ter um tempinho maior pra poder se conectar ainda mais com a sua mensagem. Alô, interior do Maranhão, manda mensagem, hein, que daqui a pouquinho eu vou destacar
os nossos queridos e queridas espalhadas aí pelo Maranhão inteiro, tá? Pode fazer denúncia também, 9196-8622. Aliás, queremos dar um beijo muito grande pro pessoal aí de São José de Ribamar. Muito obrigada pela audiência. Aquele abraço assim, sabe? De urso, apertado. Beijo para todo mundo, tá? Vamos participar, 91968622. Lembrando também que o nosso portal M10 tá aí à sua disposição já na tela. Olha esse sinalzinho, ó, esse QR Code, pois essa marca que aparece aí para você, te lança direto pro nosso portal. Muito fácil, basta ativar a câmera do celular, aí você faz assim, ó, direciona para a tela e aí já vai te lançar para lá. 24 horas de informação e semana de eleição, então, nosso quadro Eleições 2020, você vai conferir os detalhes e bastidores lá no nosso portal MA10. E por falar nisso, olha, meu povo, vamos começar a nossa edição de hoje falando sobre a movimentação, principal assunto de hoje, o início do julgamento do assassino confesso da menina Alana Ludmila. Você lembra desse caso? Ela foi violentada sexualmente e morta no mês de novembro de 2017. Pouco mais de 2 anos, né? Pois é, só que a dor de quem perdeu, a revolta por tudo o que aconteceu, permanece bem ativo e bem vivo, principalmente para os familiares. O repórter Ciro Mineiro, ele traz pra gente logo a movimentação das primeiras horas do dia, no início deste julgamento. O Ciro traz detalhes pra gente. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, esse julgamento teve início por volta das 8h40 da manhã. De acordo com informações preliminares, a primeira testemunha a ser ouvida foi a mãe da menina Alana Ludmila. Ela, inclusive, foi ouvida durante boa parte da manhã desta terça-feira. Esse processo tramita em segredo de justiça, por se tratar de crime contra uma criança. Até mesmo por esta razão é que o acesso ao tribunal de júri foi extremamente restrito. Nem mesmo a imprensa pôde ter acesso. Robert Cerejo Oliveira, assassino confesso, é quem está sendo julgado na manhã desta terça-feira aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa. O julgamento está sendo presidido pelo juiz Gilberto de Moura Lima. Na acusação está atuando o promotor de justiça Frank Teles de Araújo. E na defesa, 2 defensores públicos. É importante também a gente destacar que esse processo tramitava na 3ª vara do termo de Passo do Lumiar e, a pedido da defesa, houve a transferência para São Luís, sendo por meio de sorteio distribuído para a 2ª vara do júri. O promotor de justiça pede a condenação de Robert Cerejo pelos crimes de homicídio com a qualificadora de feminicídio, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Muito bem, como eu disse ainda há pouco, o Ciro Mineiro acompanhou logo nas primeiras horas do dia e eu vou voltar com ele ao vivo, que ele passou a manhã por lá, continua acompanhando esse, que é um julgamento bastante esperado. Aconteceu em novembro de 2017, movimentou todo o Maranhão e a gente aqui da TV Difusora cobriu dia a dia, desde o anúncio que a menina teria desaparecido até mesmo a descoberta do corpo. Todos esses detalhes a gente acompanhou e agora sim o desfecho com o julgamento do assassino confesso. Ciro vem com a gente agora ao vivo, ele que está aqui na sede do fórum desde as primeiras horas da manhã. Ciro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente acompanhou agora há pouco a movimentação logo nas primeiras horas. O que a gente pode destacar sobre o julgamento, que pelo visto não tem hora para acabar ainda não, né? Olá, Kate. Boa tarde a você mais uma vez e a todos que acompanham o Hora D. É isso mesmo, viu, Kate? Olha só, por enquanto ainda não tem hora para acabar. O julgamento está acontecendo aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa e aí o que a gente já pôde apurar é que a mãe, né, da Alana Ludmila já prestou, já testemunhou, já prestou as informações. Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, né, acompanhando esse julgamento que teve início por volta das 8h40 da manhã. E exatamente por ser extremamente restrito, né, nós não estamos podendo acompanhar como já aconteceu em outros julgamentos, né, e por se tratar, claro, acima de tudo, de uma criança. O Robert Cerejo, ele está acompanhando
né, as falas das testemunhas. Essa é uma informação que foi passada pela assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça, né, aqui do Fórum Desembargador Sarney Costa. Então o Robert Cerejo está acompanhando, né, todas essas testemunhas, todas essas pessoas que estão falando, e somente depois, né, da fala das testemunhas, essas testemunhas que são familiares e até mesmo peritos do ICRIM, é que ele vai poder falar, né, que vai ser aberto lá o espaço, né, para que ele, né, como réu, possa prestar esclarecimentos. Eu vou pedir, Kate, que o nosso repórter cinematográfico, Wellington Barros, mostre para vocês a movimentação, inclusive aqui do lado de fora do Fórum Desembargador Sarney Costa, de familiares, né? Familiares e amigos da menina Alana Ludmila, né? Eles permanecem ali do lado de fora, né? Algumas pessoas com camisas, né? Vestindo camisas com foto da Alana Ludmila. Está um pouco distante da gente, não sei se dá para a gente mostrar, né? Se está dando para aparecer, né? Mas alguns deles vestem, né, a camisa com a foto da Alana Ludmila. E existe uma expectativa muito grande, né, com relação a esse julgamento dessas pessoas que estão esperando por justiça, né, Kate, nesses 3 anos, né, desde quando esse crime foi praticado, foi cometido, né, em 1º de novembro de 2017. Logo no início aí da sua chamada, Kate, eu vi que você falou que a TV Difusora acompanhou, né, todos os passos, todos os detalhes desse crime, e isso de fato aconteceu. Né, nós acompanhamos esse caso dia a dia, desde o desaparecimento da Alana até o momento em que o corpo dela foi encontrado, né, enterrado numa cova rasa, né, no quintal da casa onde ela morava com a mãe dela, né, no bairro do Maiobão, né, que pertence ao município de Passo do Lumiar. A minha equipe de reportagem esteve no local na época. Nós também estivemos no IML, né, aguardando a liberação do corpo, que durou uma tarde inteira, né, para que esse corpo pudesse ser liberado. Acompanhamos também a prisão, né, do Robert Cerejo na época, né, que confessou, né, ter assassinado a Alana Ludmila. Então o clima é de muita expectativa com relação ao resultado desse julgamento, que, como eu disse para você ainda há pouco, teve início por volta das 8h40 da manhã, aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa. E, por enquanto, ainda não tem hora para acabar, viu, Kate? Mas a nossa equipe de reportagem segue por aqui, acompanhando aí todo o desenrolar, né, desse julgamento, exatamente para que a gente possa trazer mais detalhes dentro do Hora D. E, claro, as informações mais detalhadas, informações completas, os telespectadores terão também logo mais às 7h20 da noite no Jornal da Difusora. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Muito bem, eu queria pedir, Ciro, que nosso repórter cinematográfico, o Wellington Barros, que acompanha você, mostre mais uma vez os familiares, né? A gente está aqui com uma equipe ao vivo na sede do Fórum Desembargador Sarney Costa, onde neste exato momento a gente acompanha o desfecho deste julgamento, que, repito, um julgamento aguardado, muito, lógico, pela família, pelos familiares, mas um julgamento aguardado também por toda uma sociedade, por todo um Estado, que há 3 anos atrás acompanhava exatamente os movimentos que foram anunciados por esse padrasto, desde um suposto, né, desaparecimento, até de fato quando a criança, a Alana Ludmila, uma criança, foi encontrada, portanto, numa cova rasa, na própria casa. E tá aí os familiares vestidos com a camisa, pedindo justiça, e a gente vai aguardar esse desfecho para poder, então, no Jornal da Difusora, trazer exatamente todos os detalhes da condenação, e é o que espera, portanto, a família e todo um Estado que vivenciou esse drama aí que a família passou nesse exato momento. A gente acompanha por aqui, mas o Ciro Mineiro volta com novidades, se tiverem, portanto, ainda na edição do nosso Hora D. A gente segue agora falando sobre mais um achado da polícia. Olha, a polícia segue investigando a morte de 2 mulheres. Estas mortes que foram anunciadas ontem aqui no programa. Aconteceu lá no bairro da Vila Cabral, aqui em São Luís. Um dos suspeitos de participação no crime, inclusive, foi preso na tarde de ontem.
Segundo a polícia, 6 pessoas foram atingidas pelos disparos. Samire Veras dos Santos, de 23 anos, morreu ainda no local. Outra mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Pelo menos 10 homens teriam participado da ação. As vítimas estavam em um bar na Vila Cabral, em São Luís, quando foram baleadas. Os suspeitos teriam chegado ao local em uma caminhonete e começado a atirar. A polícia investiga se o crime tem ligação com o caso de outro jovem, identificado como Rafael Reis. Todas as linhas de investigação estão sendo utilizadas para se chegar à autoria e à motivação desses crimes, inclusive a possibilidade desses 2 homicídios estarem relacionados a um homicídio ocorrido no dia anterior, também naquele mesmo bairro. Samire trabalhava em uma distribuidora de refrigerantes e estava na região após uma visita à família. Muito bem, a gente segue também acompanhando. Olha, 2 mulheres mortas, 2 mulheres executadas. A polícia segue investigando esse caso. Mas há de se dizer que desde o início do ano, o Maranhão já vem registrando muitos casos de feminicídio, que no caso são mulheres que estão sendo executadas, né? Por absolutamente nada. O motivo, não existe motivo. Já não deveria existir motivo para morte, né? Para matar outra pessoa. Imagina para matar, no caso, uma mulher. Porque aqueles casos que a gente já conhece, ciúme é o principal deles. Mas acredite você, já são 54 casos de feminicídio desde o início deste ano. O número de registros, gente, já ultrapassa o mesmo período do ano passado. Esse número de violência contra a mulher também tem crescido assustadoramente. Cada cruz representa uma vítima de feminicídio em 2020. Foram 54 mortes este ano até agora, um crescimento de 120% se comparado aos últimos 4 anos. A Frente Parlamentar de Combate à Erradicação do Feminicídio realizou o ato no centro da cidade. Não são somente números, são vidas aí que estão sendo ceifadas e nós precisamos parar. Nós estamos aqui hoje para dizer juntas em uma só voz, basta, chega, não queremos mais perder tantas mulheres, nós queremos viver, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nós temos que enfrentar esses problemas que as mulheres precisam cada vez mais procurar os sistemas de rede, a Casa da Mulher e todos os órgãos para efetivamente protegê-las e dizer que não vamos permitir nenhum tipo de violência. No ato em praça pública, os participantes soltaram balões brancos, importante para chamar atenção ao tema e fazer um chamamento para que todos se engajem para encerrar o ciclo de violência. O feminicídio ele não é um ato isolado. Ele é decorrente de uma série de violências que foram praticadas no decorrer de uma relação afetiva, de uma relação amorosa, especialmente, torturas físicas, e aí chegou a esse ponto. Só que as mulheres que foram assassinadas em nenhum momento imaginaram que iam chegar a essa situação. Aqui tem autoridades, mas também tem a sociedade, tem familiares de vítima. Como bem diz ali, né, a campanha desse ano não é um número, é uma vida. Então, assim, nós conclamamos para que a sociedade se levante, porque a gente faz sempre essa pergunta, né? E se fosse alguém da sua família? 2020 ainda nem acabou e já superou os números de feminicídio do ano passado. Em 2019 inteiro foram 52 casos. A denúncia é um modo ostensivo que ajuda a salvar vidas. O feminicídio é esse crime brutal que arranca a vida de mulheres, a maioria muito jovens, né? E esses crimes são praticados ou por parceiros ou ex-parceiros, ou seja, pessoas que aquela mulher dividia a vida, dividia a intimidade. Muitos desses crimes praticados na frente dos filhos menores. Então são vidas perdidas por machismo. A gente precisa sensibilizar, não são só números, são vidas. Dividia a vida, dividia sonhos e confiava, gente, confiava, né? Mulheres que não tiveram a opção em nenhum momento de ficarem vivas, porque na grande maioria das vezes a gente observa como é que são feitos, como é que são tidos esses desfechos. Mulheres que são executadas de forma cruel, fria e calculista, da pior forma possível. Você que está em casa já viu aqui a gente falar sobre mulheres mortas a pedrada, facada, golpe de faca, arma branca, ferro e tantos outros objetos
que já foram utilizados para que essa mesma mulher tivesse uma morte e parece que teria que ser a pior possível. E olha, aqui no Hora D, no Sistema Difusora, você já ouviu também a gente falar diversas vezes que não são números, são pessoas. Infelizmente, a gente ainda cai naquele erro diário, porque a gente se contamina, né, com as informações, com números, e aí a gente ouve e termina achando tudo muito normal. Ai, mais uma pessoa foi morta, mais uma mulher foi morta, e aí a gente vai só contabilizando. Mas presta atenção, não são números, são mulheres, são pessoas, são vidas. Cadê a imagem que eu pedi? Olha aqui, ó. Uma imagem forte, né? São vários sapatos, nomes, porque a gente também esquece o nome das pessoas. São muitos, né? 54 só em 2020, o ano não terminou. A gente não consegue lembrar nem da primeira, né? Imagina das 53, mas só esse ano foram 54. Veja, pares de sapato, cruz e cada nome simbolizando uma mulher que perdeu a vida. Mas não perdeu a vida de qualquer jeito. Você tá entendendo? Não perdeu a vida porque estava doente, não perdeu a vida porque caiu, sei lá o que aconteceu. Não. Perdeu a vida porque em algum momento alguém acordou e decidiu que essa mulher não podia mais viver. E essa mesma mulher que tem família, tem nome, tá aqui o nome, filhos que agora vão passar o resto da vida precisando inclusive de tratamento para poder entender o que aconteceu. E famílias que precisam da chamada justiça para ao menos ter a sensação de que alguma coisa foi feita. E muitos destes agressores seguem foragidos. Imagina você do outro lado, a importância que tem a denúncia. Gente, vamos denunciar. O celular que eu tenho na mão, o seu que você tem na sua mão, você pode ligar e denunciar algo que você está percebendo. Ah, Kate, mas eu nem tenho certeza. Mas não espera para ter certeza, porque a certeza está aqui, ó, configurada em cada cruz, com o nome e os pares de sapato que jamais verão os pés para colocar novamente neles. É forte, né? Mas muito mais do que isso, é o choro dessas famílias que nunca mais vão poder ver esse ente querido. Então vamos pelo menos fazer a nossa parte, tá? A gente está entrando numa semana muito decisiva também. É a quarta semana de combate ao feminicídio. Recebi, inclusive, da doutora Kazumi Tanaka. Pode seguir com as imagens aqui, tá? Doutora Kazumi Tanaka, que está aí no ato, inclusive, ela mandando aqui pra gente, falando sobre os atos que vão acontecer. Portanto, a partir do dia 13, 21 e 24. É um movimento geral que está acontecendo para chamar a sua atenção, a minha atenção, a nossa atenção, a atenção da sociedade, para que isso aqui, ó, tenha um fim, para que mulheres não morram mais, porque em algum momento alguém decidiu que elas não podiam mais estar aqui, não podiam mais fazer parte deste mundo. E sabe por quê? Porque o fim de um relacionamento ou o ciúme foi decisivo para que ela perdesse a vida. E isso não pode mais acontecer. Olha, lá na região Tocantina, cidade de Imperatriz, a violência contra a mulher também tem registrado números e números preocupantes, tá? Apenas nos 7 primeiros meses deste ano, os números também são elevados. Nos primeiros 7 meses de 2020, a Delegacia da Mulher em Imperatriz registrou um número preocupante. A violência doméstica acontece com mais frequência do que podemos imaginar. O número real da violência pode ser bem maior. É que geralmente a denúncia só vem depois de muito sofrimento. E ela é um dos principais passos para a quebra desse ciclo. Na verdade, assim, o número de denúncias que a gente recebe não corresponde também ao número real de crimes que ocorrem. Porque muitas mulheres ainda sentem medo, sentem dificuldade de quebrar o ciclo de violência e chegar até uma autoridade de segurança, qualquer órgão, e poder denunciar, pedir ajuda, né, para poder daí se tomarem as providências necessárias. A Delegacia da Mulher ampliou os canais de denúncias.
Agora, é possível registrar o boletim de ocorrência e solicitar a medida protetiva de urgência na delegacia online. As denúncias também podem ser feitas por telefone no 190, o 180 e o Disque 100. Então, a gente fez no mês passado a Operação Salve Marias, onde a gente visitou, a Delegacia da Mulher visitou mais de 40 bairros em Imperatriz, fiscalizando as medidas protetivas, levando informação para a população com telefones úteis, canais de atendimento, quais são as principais formas de manifestação da violência, trazendo a mulher, aquela mulher que está em situação de violência, para que ela tenha essa coragem, esse encorajamento, dando esse encorajamento para que elas possam vir denunciar. E queria só chamar mais atenção, só de mais uma coisinha. Olha, vamos parar de julgar também, né? Essa palavra que ela disse agora, encorajamento, é o que precisa fazer parte do nosso vocabulário também. Encorajar a outra, encorajar, gente. Dar a coragem para que ela possa fazer a denúncia. Já parou para pensar que uma mulher, nesse exato momento, pode estar em cárcere privado em casa, sob a mira desse agressor? Qual é a coragem que essa mulher vai ter para denunciar? Uma mulher que já vive amedrontada, violentada, que apanha. Qual a coragem que essa mulher vai ter de fazer um X, por exemplo, na mão, chegar num lugar e mostrar? Nunca nessa vida. Então observe, encoraje, né? Só não vamos criticar, mas vamos encorajar para que ela possa também ter essa sustentação, sustentar o sim, né? De poder procurar ajuda. E você que está aí do lado, conhece algum caso, faça esse mesmo movimento. Encoraje para que ela saia dessa situação e não seja mais uma vítima e, quem sabe, até fatal. Vamos seguir aqui no nosso Hora D e falar sobre a morte de um homem. Olha, um homem foi morto pelo próprio irmão após uma discussão neste final de semana no município de Açailândia, a 445 quilômetros de São Luís. E aí, de acordo com a polícia militar, o desentendimento entre estes irmãos teria acontecido durante uma festa na Vila Ildemar, lá no município, tá? Um deles teria sacado da arma, disparado aí contra o irmão. A vítima foi identificada como Vinha, tá? E ele não resistiu e morreu ainda no local. O suspeito do crime se entregou à polícia, esperou, na verdade, né, a equipe policial chegar e se entregou. E aí, de janeiro até hoje, nós temos dados de que foram registradas pelo menos 52 mortes no município de Açailândia. 16 praticadas, portanto, exatamente nesta localidade, na Vila Ildemar. Nós buscamos o comando da polícia para saber, explicar o que está acontecendo, né? Um número elevado de insegurança nesta área. Até agora a gente não obteve nenhum retorno sobre esta informação. Agora, em Caxias, região dos Cocais, a polícia apresentou os resultados de uma operação que foi realizada na cidade. Você acompanha agora. Durante o fim de semana, a Polícia Militar recuperou 4 motocicletas, apreendeu 10 armas de fogo, 2 armas brancas e uma arma tipo simulacro, que estava em poder de uma dupla que acabou sendo detida. Final de semana relativamente tranquilo, de bastante êxito das forças de segurança pública, onde tivemos 2 armas de fogo apreendidas, um simulacro de arma de fogo apreendido após denúncias que 2 indivíduos estavam efetuando alguns assaltos na região do Antenoviana, Cangalheiro e alguns outros bairros. Estavam fazendo uma espécie de crimes continuados. E as VTRs, as VTRs da área, juntamente com as VTRs da Operação Bairro Seguro, uniram as forças para tentar capturar esses indivíduos. A Polícia Militar, em poucos minutos, conseguiu capturar. Infelizmente, um dos indivíduos era menor de idade, com 17 anos, e era quem estava portando esse simulacro de arma de fogo. Tanto o simulacro como a arma de fogo, como o indivíduo de 17 anos, foram apreendidos e levados ao distrito policial para as providências cabíveis. Além disso, houve 7 ocorrências de Maria da Penha, onde as mulheres foram agredidas pelos respectivos companheiros. 2 desses indivíduos foram conduzidos até a delegacia e um deles ficou preso. A Polícia Militar foi necessário conduzir 2 indivíduos, 2 adultos que estavam agredindo suas respectivas esposas.
inclusive um com arma branca. A Polícia Militar prontamente atendeu a ocorrência, evitando que acontecesse um mal maior. O trabalho da Polícia Militar no sentido de garantir a segurança da comunidade continua. Continuamos batendo recordes, novamente um número elevado de veículos recuperados, armas de fogo recuperadas, totalizando 4 veículos recuperados e 2 armas de fogo somente nesse final de semana na área do 2º Batalhão. Resultado de uma operação importante feita pela Polícia Militar, você viu aí, né? A gente falou ainda há pouco da realidade aqui, são 54 mulheres mortas no Maranhão, só até agora. Aí a gente foi lá para Imperatriz, um número já grandioso também de mulheres que vêm sendo vítimas de violência doméstica. Agora nós estivemos em Caxias, região dos Cocais, operação da polícia, inclusive tendo que prender marmanjo, homem, adulto. Por quê? Porque estava ameaçando ou batendo na companheira. E, gente, pelo amor de Deus, isso não vai entrar nunca na minha cabeça, eu tenho certeza que na sua e do outro lado também não. Porque existe um negócio chamado sim ou não. No meio disso tem a decisão, não tem não? E aí, ah não, eu acho melhor espancar, né? Pra aprender o quê? Pelo amor de Deus, me diz, o quê? Que cultura mais horrorosa, que de cultura não tem absolutamente nada. Deu certo, vai-te embora, cada um fica na sua. Pega teu rumo e vai embora na tua estrada. Agora esse negócio de porque tem mais força, querer bater, que coisa horrorosa, um absurdo. Veja a importância, operação da Polícia Militar, tendo que prender, tendo que ir atrás para resolver esse tipo de coisa. Um absurdo sem medida. E mais uma coisa que eu quero chamar a atenção, presta atenção nos nossos jovens, 17 anos de idade, mas não é só a cidade não, viu? Tem outras aqui, ó, 13, 12. Outro dia eu vi um caso de uma criança de 11 anos de idade, a polícia tendo que apreender, porque não se prende criança nem adolescente, apreender porque estava, né, com arma branca. Que loucura! E aí, cadê o... Gente, olha, sinceramente, vamos buscar, prestar atenção nessa criançada. Não tá fácil, não. Agora, perder as nossas crianças e os nossos adolescentes para esse mundo do crime, não dá. Vamos ficar de olho também. Olha, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente volta falando sobre saúde e a saúde dos homens. Mês de novembro, você já sabe, alerta contra o câncer de próstata. É 1 minuto, eu tô voltando. Sai daí! Tô de volta com o nosso Hora D. Olha seu reloginho, são 12 horas e 38 minutos, 12 horas e 38 minutos, comecei ao meio-dia e a gente segue até as 13h30, lembrando que nós ainda temos a propaganda eleitoral gratuita, são 10 minutos, vou dar aquele intervalo e na volta, então, a gente segue com o nosso Hora D. Daqui a pouquinho, antes de uma, a gente vai se despedindo aqui, logo depois retoma o nosso Hora D, tá bom? Queria registrar rapidamente, mandar um abraço aqui para a dona Edmar, que é esposa do Carlos, lá do Parque Araçagi. Um beijo pra ti, tá bom? Soube que você assiste aqui a gente todos os dias, fica muito feliz com tudo que a gente anuncia. Muito obrigada também pela parceria, você que tá por aí, tá almoçando, eu fazendo companhia, queria mandar aquele abraço também muito apertado, cheio de gratidão aos nossos idosos, muitos idosos, o senhor e a senhora aí sentadinho almoçando, ou então tá descansando do almoço. Muito obrigada, tá? Falar de saúde, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu temporariamente os testes em humanos da vacina contra a Covid-19. Um assunto que está rodando aí o país, inclusive, viu? De acordo com a agência, a interrupção foi determinada em razão de um efeito adverso grave. A Anvisa informou que foi notificada e já determinou que nenhum novo voluntário vai poder, então, ser vacinado até que a agência possa avaliar os dados e julgar os riscos, tá? Aí também a gente tem outra informação de que o laboratório chinês que trabalha na vacina disse hoje estar confiante na segurança da vacina.
E a gente, claro, vai ficar acompanhando aqui para poder destacar para você esse assunto, que, aliás, a gente vem há quase 9 meses falando exatamente sobre a pandemia da Covid-19. Por falar em saúde, a gente vai saber também como é que ficam os dados hoje, iniciozinho de semana ainda, saber esse movimento de quantas pessoas contaminadas em todo o nosso Maranhão e como andam também os recuperados, tá? Você vê na sua tela que hoje nós temos 187.919 casos confirmados, temos um número de 2.930 ativos, infelizmente a casa de 4.130 óbitos e temos um número também que anima, que são os de recuperados, 180.859 pessoas, portanto, se recuperaram aí dos sintomas severos da Covid-19. Hoje nós temos registrados os novos casos das últimas 24 horas. 60 casos na ilha, na Grande Ilha, 10 em Imperatriz e 167 nas demais regiões do Maranhão. E a fonte, claro, é a da Secretaria de Estado da Saúde, que todos os dias alimenta, portanto, esse quadro, mostrando a estatística em todo o nosso Maranhão, tá? Mas mês de novembro é tempo também de um outro alerta. É o alerta para os homens. Foi lançada no Maranhão a campanha Novembro Azul. O evento chama a atenção de você, homem, e também das mulheres, para dar aquela forcinha, né? Pois é, para a saúde masculina. 2020 já registrou pelo menos 16 casos de câncer de pênis, além, é claro, de mais de 200 casos de câncer de próstata. O esporte foi a estratégia para atrair o público-alvo para o lançamento da campanha. A gente tenta, nesse primeiro momento, tá reunindo eles para a prática de esportes, e a partir da prática de esportes conseguir falar um pouquinho da saúde de uma forma geral, incluindo não só a saúde física, mas também a saúde mental do homem. Nós estamos aqui, a CEDEL, trazendo a equipe técnica exatamente para oferecer isso, oferecer atividade de lazer e atividade esportiva também, vai ter atividade recreativa, nós vamos ter futebol, jogo de damas e também um funcional, exatamente com o objetivo final. Alertar o homem que é importante do cuidado à saúde, corrigir, fazer o processo preventivo sempre vai ser melhor do que o corretivo. O Novembro Azul é um mês em que se discute com mais ênfase sobre o câncer de próstata e o de boca, para fomentar a prevenção. Até o momento foram registrados 16 casos de câncer de pênis com tratamento realizado pelo SUS no Maranhão. Em 2019 foram 41 registros. Casos de câncer de próstata já são 221 registros este ano. Em todo o ano de 2019 foram 851 casos registrados. O secretário de Saúde alerta que não houve diminuição de casos, mas a baixa procura por atendimentos médicos como reflexo da pandemia. Fundamental é saber que do ano passado para cá não é que os casos tenham diminuído, que na verdade, em razão da pandemia, os homens deixaram de procurar assistência médica. A gente teve 800 casos de câncer de próstata ano passado detectados, esse ano um pouco mais de 200. Não há uma razão para ter uma diminuição tão grande. Então, na verdade, a gente pede que os homens, agora que passou a fase mais dura da pandemia, voltem a procurar assistência médica, porque quanto antes a gente detectar os cânceres de próstata, mais fácil o tratamento. O atendimento básico é a porta de entrada para o paciente. A atenção básica é a porta de entrada para que essa população busque a prevenção. A partir daí, caso seja necessário, aí sim, ele vai ser, regulado para os outros serviços da rede de saúde. Tá aí, gente, chamando a atenção e claro que nesse momento não é só o mês de novembro, mas é o mês de novembro com a cor azul, que chama a atenção dos homens que muitas vezes decide procurar o médico, a ajuda de um especialista, quando já não está mais aguentando, Já está com uma pulga muito grande atrás da orelha. Quando não, tem que ser o inverso, Tem que ser a prevenção, rotina. Então, todo ano buscar, portanto, esse atendimento, buscar conversar com o especialista, principalmente se estiver ali na casa da idade ideal para a busca desse monitoramento, tá? Então, vale aqui não só isso, mas convocar as mulheres, que são muito boas também nesse papel, De cutucar aí o companheiro, o namorado, o amigo, quem quer que seja, mas então, para a busca desse especialista, para a busca desta consulta. Mês de novembro, cor azul, mas isso vale
para o ano todo e é o mesmo alerta quando o assunto é saúde. Por falar nisso, ainda há pouco eu falava sobre os números da Covid-19 e recebi agora há pouco, infelizmente, a informação de que uma das maiores figuras tradicionais da cultura, que incentivou de fato a cultura, um dos fundadores do grupo Grita, um cara que tinha assim, uma participação gigantesca no teatro, nessa composição, veio a falecer em razão dos sintomas da Covid-19 na manhã de hoje. Partiu, nos deixou Gigi Moreira, saudoso agora, ele que vai ficar um legado gigantesco nesta nossa cultura, nossa solidariedade à família, aos amigos mais próximos. E de verdade, gente, fica um vazio gigante na nossa cultura em razão da perda do Gigi Moreira. Logo mais no nosso portal MA10, você vai poder então acompanhar uma matéria aí completa sobre a trajetória do Gigi e também a partida dele na manhã de hoje. Mais uma vez, os nossos pêsames a toda a família. Bom, e a gente segue falando sobre uma vistoria. Foi feita agora no fim de semana as obras de reforma de mercados públicos que estão recebendo então requalificação aqui na nossa capital. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior vistoriou mercados da capital em obras, entre eles o do bairro Santa Cruz. Depois que estiver pronto, o espaço terá capacidade para abrigar 27 boxes e 10 bancas. A previsão é que nos próximos dias o local seja entregue novamente à comunidade. Trabalhando para o início de dezembro para poder fazer a entrega de mais um mercado que nós estamos... vamos entregar em breve para a população de São Luís o maior plano de intervenção que já aconteceu na história da cidade, está acontecendo agora na nossa gestão. São cerca de 10 mercados só na segunda gestão que nós estamos praticamente reconstruindo, ou seja, colocando abaixo, levantando um novo mercado. E nós iremos aqui dar condições para que os feirantes possam comercializar e também para que os consumidores possam fazer as suas compras aqui neste local. No mercado da Santa Cruz, os operários já estão trabalhando na etapa final dos serviços, na finalização da rede hidráulica, no revestimento cerâmico dos boxes e bancadas. A cobertura já foi concluída. Além do cuidado com a infraestrutura do local, existe uma preocupação também com a qualidade dos alimentos que serão comercializados. Quando a gestão entrega equipamentos públicos, no caso mercados, totalmente reconstruídos, ele propicia essa segurança, porque o produto ele passa a ser comercializado com mais qualidade, com mais atenção às condições sanitárias. Então você vai ter aqui realmente nesse mercado condições para que as pessoas venham, comprem os produtos, os levem para casa com qualidade e segurança. 7 importantes mercados, entre eles o da Santa Cruz, estão sendo reconstruídos e devem ser entregues até o final deste ano. Outros 3 que já tiveram os serviços concluídos já foram reinaugurados. Bacana a iniciativa, né? Coloca lá na tela as imagens da requalificação desses mercados. É importante que se diga que as feiras, elas precisam retomar esse papel que é importante. Esse de fomentar, essa coisa de ir à feira, de poder ter esse movimento, o contato, sem falar da economia, do aquecimento. As pessoas que vão à feira têm exatamente esse sentimento de poder escolher, né? De saber que o que está comprando vai levar para casa de forma natural. E essa requalificação, cadê? Coloca na tela. Requalificação que a gente está colocando aqui tem sido feita, está atingindo aí pelo menos 13 a 15 mercados e foi tema, inclusive, lá no nosso Bom Dia Difusora, mostrando como é que tem sido feito esse trabalho em várias áreas aqui da nossa capital, tá? Vale muito a pena, eu acho, inclusive, esse acompanhamento feito por parte de você que está aí do outro lado, porque tenho certeza que um desses equipamentos deve estar aí à sua disposição e muito mais do que isso, a gente preservar de alguma forma quem trabalha e quem utiliza esses equipamentos, porque agora, né, vão ser entregues então até o final do ano, o restante que está em obra aí, e exatamente para isso, para garantir que a gente possa ter um pouco mais de conforto, mas claro que estabelecendo aí esse critério que é de quê? De preservar o espaço, afinal de contas é por lá que a gente compra as nossas coisas, então tem que ter a garantia da limpeza e também da saúde. E em tempos de pandemia, saúde é só o que a gente fala, né? Bom, olha, moradores do loteamento Santa
Filomena, no município de Paço do Lumiar, estão reclamando de uma obra que, segundo eles, tem prejudicado e muito toda a comunidade. Os tubos expostos na rua, que já está com parte coberta de cimento, não fazem parte de um cenário ideal, de acordo com os moradores do conjunto Santa Filomena. Quando a água da chuva vem, essa rua aqui, ela inunda. E eles aterrando como estão fazendo essa obra, naturalmente vai nos trazer muitos malefícios. E essa rua vai encher de maneira desproporcional, que a gente não sabe nem onde vai chegar essa água. Nesta residência, os moradores só conseguem sair pela lateral, por dentro de um terreno particular. Os moradores já participaram de reuniões para entender o projeto, mas não saíram satisfeitos. Ele nos disse que 3 dias depois estaria aqui com a empresa, com o poder público, no caso representado por ele, e a comunidade para chegar a um denominador comum. Só que isso faz mais de mês e nenhuma providência foi tomada. Moral da história, a gente está temeroso que quando chegar a água da chuva, o período chuvoso está chegando, isso vai nos causar muito transtorno. A comunidade já existe há quase 25 anos, mas para quem já mora aqui há mais de uma década, os benefícios não acompanharam o crescimento do local. Atualmente, são mais de 41 famílias que necessitam de serviços públicos básicos como iluminação. Rua aqui a gente não tem asfalto, iluminação pública é precária, tá? Ainda mais com essa obra que veio aqui, nós estamos mais prejudicados, tá? Porque eles passam com carro pesado, aí arrebenta encanação, lá na frente tem cano quebrado. Iluminação pública, limpeza de rua, lixo não passa. Eu fui passar anteontem porque uma moradora foi reclamar e vieram. E a gente está nessa situação aqui, não é nada fácil. A gente imagina, viu, que não seja nada fácil. Você viu algum tipo de asfalto? Você viu algo que a comunidade possa chamar de seu ali? Acho que não, né? Porque só tem terra, reclamação, falta de iluminação. Observa que eles foram até para a reunião, né? Mas saíram de lá sem entender absolutamente nada. E, pelo visto, a gente vai colocar de novo aqui essas imagens, vai ficar do jeito que tá, né não? Que mês que a gente está? Novembro? Sábado, domingo, eleição, né? Capital, né? Tem aí a dúvida do segundo turno, mas nas demais cidades, eleição, domingo, definindo o pleito, os próximos 4 anos, novembro, né? Já vem dezembro, acabou o ano. Choveu por aí? Estavam me dizendo aqui, me informaram agora que estava chovendo na cidade, agora até que já cessou. Problema é o quê, gente? Começou a chuva. E aí? Aí é o desespero das comunidades, aquela mesma história de todo ano. Vem a chuva, a terra, poeirona. Aí vem a chuva, né, o período do inverno. Como é que não vai ficar isso aqui, hein? Como é que não vai ser um Deus nos acuda para quem já está com um desespero acumulado aí há não sei quanto tempo? Isso aqui é a situação para a comunidade viver, gente. Olha a obra aqui, ó. Eu já estou imaginando o piscinão que vai formar com a água se isso aí não for resolvido. Se essa obra não sair do papel, se não derem a atenção devida para a comunidade. Eu estou imaginando o desespero que não vai ser. Se já é complicado, vai ficar 200 vezes pior o problema aí da comunidade. E assim a gente percebe que parece que vai continuar. Olha, por meio de nota, a empresa responsável pela obra, pode seguir com a imagem aqui na tela, tá? Por meio de nota, a empresa responsável pela obra informou que os serviços de drenagem foram iniciados em outubro. Aguenta aí, foram iniciados em outubro. Drenagem. Onde foi iniciado o trabalho de drenagem? Tem o trabalho de drenagem? Foi por aqui? Eu não sei. Comunidade, podia até falar aqui com a gente, né? No WhatsApp, no 91968622. A nota diz que foi feito um trabalho de drenagem, iniciados, portanto, no mês de outubro agora, mês passado. E tem previsão de conclusão em dezembro deste ano, mês que vem, já que a gente está em novembro. Estes serviços proporcionarão melhorias de drenagem e de infraestrutura para os moradores aqui do bairro, desta região, dessa localidade que não tem nem asfalto. Observa, não tem nem asfalto, tá? Bom, quanto à falta de iluminação pública, coleta de lixo e asfalto,
a nossa equipe solicitou nota à Prefeitura de Paço do Lumiar, mas até o momento nós não recebemos nenhuma resposta com relação a estes demais problemas enfrentados pela população, que aqui a gente inclui mais um lixo, né? Um lixo que não tem perna, mas tem onde colocar. Está sendo, portanto, levado de forma frequente. Tem aí, então, algum tipo de serviço de coleta de lixo? Está aí a resposta para a comunidade de Paço do Lumiar, para a comunidade desta região e os demais bairros também. Bom, de volta há poucas semanas agora, né? Após ter a programação interrompida por conta da pandemia, a Feirinha São Luís segue mantendo a receita que agradou o público, viu? Além, é claro, de tanta gente que buscou aí a animação e a diversão da feirinha. Mas agora tem medidas sanitárias sendo aplicada por lá, viu? Aqui as panelas ficam prontas cedo, com tudo que um bom maranhense aprecia. Arroz com chá, torta de camarão, patinha de caranguejo. Galinha caipira também é muito procurada. São pratos tradicionais aqui da nossa região, né? Sim. E aí o pessoal pede mesmo? Pede sim. A torta de camarão é sucesso? Sucesso, torta de camarão. E a patinha de caranguejo? Estou vendo aí que tem muita opção, tem muita patinha de caranguejo aí para ofertar, né? Sim, tem sim. Ela entra na opção e tem ela para vender individual também. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, o preço, quando a gente fala de todas essas opções, o preço também é acessível, o preço também agrada? Agrada sim. A quentinha vai com arroz, vatapá, farofa e mais 3 opções, no valor de R$20. Mas além da torta de camarão, do arroz de cuchá e da patinha de caranguejo, tem também a opção para quem só deseja mesmo é matar o calor. E que tal um sorvete? Uma excelente pedida, hein? Sim, sem dúvida. Né? Quem E gosta. agrada todo mundo, né? Sorvete é uma opção que agrada todo mundo, né? Sim. Gosta bastante? Amo, adoro. Na Feirinha São Luís, o visitante pode encontrar dos pratos típicos ao artesanato. Uma variedade de produtos para quem deseja sair do local com alguma lembrança. Que seja, por exemplo, um desses arranjos de flores. Para quem gosta, essa banca possui uma infinidade delas. Tem a crisântemo, tem a petúnia, tem o cravo, tem essa bugavilho, tem o amaryllis. Para receber os visitantes com o máximo de segurança possível, todos os protocolos de segurança estão sendo rigorosamente seguidos. Temperatura corporal aferida, higienização das mãos com álcool em gel e no espaço, nada de aglomerações. Com certeza, a preocupação número 1 foi a segurança e a qualidade do serviço que é ser oferecido para a população. A feirinha ela retoma atentando a todo esse protocolo e a gente tem aqui um espaço fantástico, um espaço onde as famílias podem frequentar, um espaço agradável, um espaço aberto, que não oferece nenhum tipo de risco de contaminação. E é bom que se diga que nenhuma das feiras da cidade foi suspensa durante o período da pandemia. A feirinha foi a única feira que teve a suspensão e esses permissionários, eles precisavam realmente retomar as atividades empresariais. Então a gente tem aqui a retomada do empreendedorismo, a retomada do turismo, tudo com muita segurança, com muita qualidade. E vamos combinar que aquela patinha de caranguejo é uma delícia, né? Eita, meu Deus, tem que ir embora, viu? Vou deixar vocês com os 10 minutos da propaganda eleitoral gratuita. Na volta, a gente retoma aqui com as informações das eleições 2020. Lembrando, eu quero mandar um abraço muito forte pro pessoal que está aí em Pinheiro. Muito obrigada pelo carinho, tá? Em 10 minutos a gente volta com as informações. Sai daí. De volta com o nosso Hora Day, claro, estava acompanhando, né? Propaganda eleitoral gratuita segue até quinta-feira. Você vai continuar acompanhando e a gente aqui nesse horário estratégico. Mas o importante é que quando a gente volta, já volta trazendo para você aquelas dicas que são dicas que beneficiam a nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho. Por isso que eu vou chamar você para conhecer Proactive Sanitização e Controle de Pragas. É uma empresa especializada em sanitização e
e também em dedetização, porque a gente oferece serviços, viu? São os mais modernos possíveis de desinfecção com a utilização de produtos específicos no combate a vírus, bactérias, fungos e ácaros. Ideal também para condomínios, empresas, clínicas, repartições públicas e tantas outras, tá? Porque a gente trabalha também com produtos regulamentados. Isso tudo pela Anvisa e após a conclusão do serviço emitimos também certificados de garantia para todos os clientes. Estamos prontos para poder te ajudar nesta nova fase. Assim, claro, contribuindo para a sua saúde, a saúde da sua família e também dos seus colaboradores. Então, tá esperando que entre em contato agora com a gente? Os números na sua tela, DDD 098 3264 0681 ou então o 989 16 0841. E pode seguir também nas redes sociais. E olha aí, ó, o arroba é esse, @Proactive Sanitização, ou então por e-mail, você coloca esse endereço, proactivesanitização@gmail.com. Proactive, colaborando com a sua saúde. E a gente segue por aqui, falando sobre os bastidores e toda a movimentação para as eleições 2020. Você tem acompanhado por aqui uma movimentação intensa no sistema difusora para levar informação. E no quadro Pinga Fogo de hoje, realizado dentro do programa Bom Dia Maranhão, a participação dos candidatos Geisael Marques e Franklin Douglas. Desta vez houve embate entre candidatos. O pinga-fogo desta terça-feira foi entre Geisael Marques, do Partido Rede Sustentabilidade, e Franklin Douglas, do PSOL. Na abertura, ambos lamentaram a ausência de candidatos em debates na reta final de campanha, há poucos dias da eleição. Lamentar que os outros candidatos não tenham respeitado. Você, eleitor, você, eleitora, alguns estão fugindo dos debates. Então, desrespeito a você, que nesse momento está antenado para as diferenças, para as propostas, para poder decidir de forma correta. Então pense assim, quem fugiu dos debates, antes de decidir quem você vai votar? Após a crítica, os candidatos debateram sobre temas importantes para a cidade, a exemplo de meio ambiente e saneamento básico. Falar de saneamento significa tratamento de esgoto, no qual tem 187 milhões de reais no orçamento do município e não foi feito nada. Dá para fazer 4 estações de tratamento, uma custa 20 milhões, uma por ano. No nosso plano de governo tem a ideia de fazer o grupo de controle e regulação do saneamento, que é uma espécie de gestor desse contrato, seja quem for, para exigir o cumprimento de metas, para exigir padrão técnico na execução de obras. Geisael e Franklin debateram sobre temas polêmicos e nacionais, a exemplo de transparência e corrupção. É preciso garantir, sobretudo, transparência no uso dos recursos públicos, colocar o portal para funcionar, fazer com que a controladoria municipal de fato audite todos os contratos, fazer com que ele fique à sua disposição, não só o contrato, o segredo, entre aspas, está no aditivo. Requer, durante a pandemia, 120 mil reais de verba indenizatória no momento em que ele não estava trabalhando, que a Assembleia não estava funcionando. Ele requer isso para combustível e para publicidade. Não posso chamar isso de outra coisa. Isso é pegar dinheiro público de uma forma irregular, de uma forma irresponsável. Ao final, os candidatos tiveram 1 minuto para as considerações finais. Ao contar a história de um menino que estava sem estudar por conta da pandemia, Geisael se emocionou. E agradeceram mais um espaço concedido pelo Sistema Difusora para conversar com o eleitorado ludovicense. São oportunidades que o marqueteiro fica de lado, o dinheiro investido na agência de publicidade, que faz o programa bonito, lindo, com jingle maravilhoso na televisão, fique de lado e você de fato conheça o candidato e se ele de fato está preparado para administrar a nossa cidade. É uma forma de democratizar para que o eleitor em casa possa realmente nos conhecer. Se eu fosse depender de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, jamais as pessoas conheceriam as minhas propostas, né? A gente tem usado muito esses espaços na televisão de entrevistas, de embates e de debates. O Pinga-Fogo dentro do Bom Dia Maranhão segue nesta quarta-feira. Os próximos candidatos que vão participar frente a frente é Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, e Iglesio Moisés, do PROS. Muito bem, os candidatos Geisael Marques e Franklin Douglas confirmaram também durante a manhã de hoje participação no debate do Ponto e Vírgula. Firmei um compromisso de ir a todos, não estou faltando a nenhum. Estarei mais nesse, ele será definitivo
para que você compare uma vez mais os candidatos e me leve ao segundo turno, para lá, tendo mesmas condições de tempo, de televisão, eu possa apresentar com muito mais profundidade, com muito mais tranquilidade também, em vez de ficar falando correndo nos 15 segundos que temos na televisão, as nossas propostas para São Luís. É o último debate, importantíssimo, confirmo presença. Gostaria que as pessoas de casa ficassem atentos, chamassem a família, chamassem os vizinhos para olhar e para fazer um comparativo. É um momento ímpar, principalmente porque a gente tem a oportunidade de falar com as pessoas diferente da propaganda eleitoral, toda bonitinha, maquiadinha e feita por marqueteiro. Muito bem, documentos divulgados pelo jornal Folha de São Paulo e pelo jornalista Clodoaldo Corrêa contestam a versão apresentada pelo candidato Eduardo Braide do Podemos, que não seria então investigado pela Polícia Federal. As publicações que você passa a acompanhar a partir de agora mostram o contrário. Você vai acompanhar então na reportagem de Eduardo Bueno. A denúncia foi feita em primeira mão pelo jornal Folha de São Paulo. E os documentos obtidos com exclusividade foram publicados pelo jornalista maranhense Clodoaldo Corrêa. O candidato do Democratas à Prefeitura de São Luís, Neto Evangelista, questionou ao deputado federal a existência da documentação em entrevista à TV Band Maranhão. Ele, segundo a Folha de São Paulo, divulgou que ele está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. E ele passou a campanha inteira dizendo que não, que isso é mentira, que ia processar, inclusive, quem estava dizendo isso. Agora há pouco, a imprensa local, aliás, ele insiste em dizer que não é investigado. E agora há pouco, a imprensa local divulgou partes desse processo. Sabe por que ele disse que não é investigado? Porque a imprensa achou, porque esse processo está correndo sobre sigilo. E ele acha que você não ia descobrir, ele acha que a imprensa não ia atrás. O despacho é do desembargador Olindo Menezes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo o magistrado, o investigado no processo exerce o mandato de deputado federal. Mas em diversas entrevistas e debates, Eduardo Braide tem negado a existência da investigação da Polícia Federal. Eu tenho 15 anos de vida pública, vou repetir para vocês, 15 anos. Eu nunca respondi a nenhum processo na minha vida, nenhum. Eu sou ficha limpa, mais do que ficha limpa, a minha vida é limpa. Eu nunca fui investigado pela Polícia Federal. Quem foi investigado pela Polícia Federal foram seus assessores por espalhar fake news por aí. A assinatura do desembargador revela que Eduardo Braide já tinha conhecimento do processo desde setembro do ano passado. Comprovação que também está presente nesta assinatura do próprio deputado, que contratou advogados para atuar no mesmo inquérito que agora Braide diz não existir. Quando você vai registrar sua candidatura, Kate, você tem que apresentar todas as certidões negativas. Está lá na Justiça Eleitoral, certidão desde o Tribunal de Justiça daqui, da Justiça Estadual, até o Supremo Tribunal Federal. Todas elas estão escritas a mesma frase. Nada consta. Em outubro de 2019, o Ministério Público Federal emitiu parecer sobre a investigação. Foram identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, supostas movimentações atípicas em dinheiro no período entre 2011 e 2014, época que Eduardo Braide era deputado estadual. O processo segue em segredo de justiça. Neste final de semana, o parlamentar conseguiu uma decisão liminar que tira justamente do ar a primeira publicação que coloca Eduardo Braide como investigado pela Polícia Federal. A defesa de Braide alegava que o jornal não indicava provas sobre a afirmação, mas os documentos exibidos nesta reportagem mostram o contrário. Muito bem, a nossa produção tentou acesso, contato com a assessoria de comunicação do candidato, mas até o momento nós não obtivemos nenhum retorno. Já o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Paulo Jerônimo, ele emitiu uma nota onde afirma que, abre aspas, essa medida da juíza significa mais um ato intolerável de censura, sabidamente inconstitucional. A Associação Brasileira de Imprensa repudia este desrespeito à liberdade de imprensa e tem certeza que esta decisão será revogada, fecha aspas. Vou para um rápido intervalo, muito rápido, você não sai daí, que eu volto já falando sobre eleições 2020. Instante só.
De volta com o nosso Hora D, contagem regressiva, meu povo, para as eleições. Agora, eleições 2020 acontecem no domingo, dia 15. E claro que agora, quinta-feira, dia 12, tem o último debate entre os candidatos à prefeitura da nossa capital. A mediação vai ficar com o jornalista e advogado Ricardo Marques, de Caxias. Um espaço para posicionamento de ideias, apresentação de projetos. O debate no programa Ponto e Vírgula já está com todas as regras definidas e data marcada. No dia 12 de novembro, a TV Difusora coloca sua programação mais uma vez a favor da democracia. O debate será mediado pelo jornalista e radialista Ricardo Marques, de Caxias, e será transmitido simultaneamente tanto pelo portal MA10 quanto pela Rádio Difusora. A campanha saiu da rua, foi para as redes sociais, as emissoras de TV e de rádio. Até por questão de distanciamento social, por conta das regras, das imposições da pandemia, encerraram os debates. A Difusora e o Ponto e Vírgula estão abrindo uma oportunidade única para que os candidatos a prefeito de São Luís debatam, mostrem propostas, ideias, para além, claro, do programa eleitoral. Este especialista em direito eleitoral fala da dinâmica desses encontros, que contrastam com a passividade das mensagens gravadas, transmitidas no horário eleitoral. No debate, os candidatos estão frente a frente com o improviso e a surpresa para que o eleitorado possa ter mais acesso à espontaneidade de cada um. O programa eleitoral, onde os candidatos colocam suas propostas, na verdade, o candidato, o eleitor, ele fica assistindo ali, acompanhando, mas ali é um produto maquiado, geralmente bem maquiado, pelos marqueteiros. Já o debate não, o candidato está desnudo e vai mostrar efetivamente quem ele é e a capacidade que ele tem de administrar a cidade. O debate acontece 3 dias antes das eleições, mais uma oportunidade aos eleitores. A comunicação exerce um papel importante no processo eleitoral. O debate, a entrevista, a própria propaganda, entendeu? O candidato, naturalmente, informar o eleitor das suas qualidades. Então, eu acho que é importante, sim, isso faz parte do processo político, faz parte da democracia e, sem dúvida, é salutar para as eleições. E os eleitores estão atentos. Eu gosto de assistir para mim escolher o melhor para o futuro dos meus filhos. Futuro, meu povo, e o futuro é agora, a partir de 2021. O que a gente quer? O que você quer para os próximos 4 anos? Essa é a grande pergunta que a gente se faz e a resposta está exatamente em cada um dos candidatos que você vai vendo. O que está ali mais próximo daquilo que você deseja para esses próximos anos. Afinal de contas, a gente vive cada um nas suas cidades. E agora você acompanha a agenda dos candidatos, os compromissos, com imagem, tá? Para hoje. Geisael Marques, candidato à Prefeitura de São Luís pela Rede Sustentabilidade, nesta terça-feira participou de entrevista no Pinga Fogo do programa Bom Dia Maranhão, aqui da TV Difusora, e segue com a agenda de campanha nos bairros de São Luís. Nesses últimos dias, você tem visto na propaganda eleitoral do rádio e da televisão, além do já conhecido concurso de mentiras, com propostas mirabolantes, mesmo que diga, minha proposta é realista, mentira. Além disso, você tem visto, sabe o quê? Troca de acusações, um descobrindo o podre do outro, um descobrindo que o outro pegou dinheiro público. E aí a gente fica se perguntando quem é que tem razão nessa história. Eu vou dizer a você, todos eles têm razão, são todos da mesma laia, estão todos no mesmo lamaçal. E, lamentavelmente, a gente caminha nesta eleição para a escolha, de novo, entre os piores. Mas eu quero dizer a você que eu sou candidato a prefeito de São Luís. Nós temos uma opção boa e depois você não pode reclamar e dizer que não tinha uma opção boa e por isso teve que escolher entre o menos ruim. Nesta semana, o candidato Duarte 10, do Republicanos, esteve no Centro Histórico apresentando propostas para o local. A agenda desta terça-feira tem ainda reunião com fiscais agropecuários, com todos os vereadores da coligação Resgate o Amor pela Ilha, sessão na Assembleia Legislativa, caminhada na Madre Deus e carreata do 10. Em São Luís nós temos o 2º maior patrimônio arquitetônico de azulejos do mundo. O nosso centro, a nossa cultura, as nossas raízes geram emprego e renda. Por isso temos que começar com questões básicas, como garantindo segurança e iluminação com qualidade. E também garantir que no centro da cidade, no centro histórico, possam ocorrer eventos culturais além das 2 horas da manhã.
incentivar a instalação de empresas, bares, restaurantes. Por meio da cultura, do turismo, nós vamos gerar mais desenvolvimento e vamos fazer com que a nossa cultura, as nossas raízes, sejam reconhecidas não só pelo Estado, mas por todo o mundo. Muito bem, tá aí, gente. Informações das eleições 2020. Você acompanha também uma sessão especial no nosso portal MA10. Vou para o intervalo rapidinho e volto já. Sai daí não. Tô de volta, meu povo, só para mandar um beijo, um abraço, Ivonete, Natalina, Inajara, Sidney, Nilza, Horácio, Mauro, Maria Deusiane, Hilda Pereira, Rosiane, Jasmina Cordeiro, Marli, a turma que tá aí no interior do Maranhão, muito obrigada pelo carinho. Se Deus quiser, logo mais tem Jornal da Difusora e amanhã a gente tá por aqui. Letrinha tá subindo, um beijo grande, fica com Deus. Tchau, Maranhão, até amanhã. Deu vontade de beijar, beijar.